Fundos imobiliários em queda livre, cotações no vermelho. Será mesmo que ainda vale a pena investir nesse tipo de ativo? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Bora pro vídeo? Olá, seja muito bem-vindo ao canal Finanças com Equilíbrio. Eu sou o João Paulo Santana e aqui ensino pessoas como você a organizar as suas finanças e investir por conta própria para ter uma vida financeira mais equilibrada. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os fundos imobiliários, o que de fato está acontecendo com os FIIs, porque todos eles, ou a maioria deles, está em vermelho, está com as cotações negativas e tem caído nos últimos meses. É isso que a gente vai tentar entender nesse vídeo e vai saber também se ainda vale a pena investir nesse tipo de ativo. Fica comigo até o final, porque eu vou explicar para você todos os pormenores que estão acontecendo para deixar os FIIs nessa situação. E eu preciso que você assista o vídeo até o final, porque no início talvez você não consiga juntar as informações, mas lá no final você vai ter aquele clique e falar: ah, agora eu entendi todo o contexto. Então presta atenção no vídeo e assiste até o final para você entender. Em primeiro lugar, precisamos entender que existem duas variáveis que estão afetando os FIIs nesse momento. E para você entender essas duas variáveis, eu vou entrar um pouquinho em macroeconomia. Vou falar um pouco aqui de algo mais técnico, mas que é necessário para você entender o que está levando os fundos imobiliários a sofrer com essa variação alta aí de volatilidade. E a primeira delas é a inflação, ou mais conhecida como IPCA, que significa Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Se olharmos para esse gráfico, podemos ver o comportamento da inflação em 2024. Até aqui temos um acumulado de inflação de 4,42%, sendo que a meta do CMN, ou Conselho Monetário Nacional, é de 3% para esse ano. E é aqui que tudo começa para você entender o que está acontecendo com os FIIs. Sim, temos que tocar na inflação e vamos tocar na Selic também. Se a inflação sobe e dá sinais de que vai ficar fora da meta durante o ano, é aplicado uma espécie de remédio para corrigi-la. Esse remédio é chamado de taxa Selic. A taxa Selic é definida pelo Copom, Comitê de Política Monetária. O Copom faz uma espécie de controle da inflação através da Selic. É por isso que ele se reúne a cada 45 dias e define se a taxa Selic vai aumentar ou vai diminuir. Calma, eu sei que está ficando um pouco técnico, mas foi como eu disse no início do vídeo. Assista até o final, que lá no final você vai entender todas essas informações juntas. Eu estou trazendo elementos para que você possa começar a entender esse assunto. Fica tranquilo que no final você vai entender tudinho. Bom, vamos lá. A Selic regula a maioria dos índices de crédito no Brasil, inclusive o CDI. Sabe o CDI? Aquele que você ouve toda vez que vai fazer um investimento de renda fixa. A grande maioria deles é atrelada ao CDI. Paga 100% do CDI, 150% do CDI, 120% do CDI, 95% do CDI. É sempre atrelado ao CDI. O CDI é uma taxa que está diretamente ligada à Selic. Se a Selic sobe, o CDI também sobe. Se a Selic desce, o CDI também desce. Agora vamos juntar todos os elementos dessa equação. É aqui que você vai começar a entender como o jogo monetário funciona. Como a Selic faz o controle da inflação. Quando a taxa Selic sobe, o CDI também sobe, certo? Isso a gente já viu aqui. E quando o CDI sobe, os valores de empréstimos também sobem. As taxas que você vai pagar por empréstimos também sobem. Se você, por exemplo, vai comprar um carro ou financiar uma casa própria, essas taxas estão ligadas ali à Selic. Então, quando a Selic sobe, todas essas taxas de financiamento e de empréstimo que a gente vê no mercado, elas sobem junto. E o crédito fica mais caro, o dinheiro no mercado fica mais caro para você conseguir dinheiro emprestado. E se o dinheiro fica mais caro, isso desestimula o consumo, desacelera o consumo, porque as pessoas deixam de consumir, deixam de comprar, deixam de fazer aquele financiamento que estavam programando para fazer, porque o dinheiro está muito caro.
Às vezes elas postergam ou às vezes elas mesmo não fazem. Uma empresa, por exemplo, que vai investir, vai pegar dinheiro emprestado para fazer um investimento, para fazer uma ampliação, ela não faz se as taxas de juros do mercado estão muito altas. Ela espera um momento melhor, espera que as taxas baixem um pouco para que ela possa tomar esse dinheiro emprestado e fazer esse investimento. Tudo isso desestimula a economia, faz com que a economia desacelere. É por isso que a taxa Selic é uma espécie de remédio contra a inflação. Porque se as pessoas vão pegar empréstimo e o dinheiro está caro por conta da alta da taxa Selic, elas deixam de consumir e o fato delas deixarem de consumir desacelera o consumo. Quando esse consumo desacelera, começam a sobrar coisas no mercado, começam a sobrar produtos, começam a sobrar dinheiro nos bancos para ser emprestado, porque as pessoas param de consumir, param de emprestar. Quando há sobra de produtos no mercado, sobra de oferta, o que acontece com os preços? A tendência é que os preços caiam. Quando os preços caem, a inflação também cai, porque a inflação é medida através da média dos preços das coisas. Então, quando a inflação está alta, o Comitê de Política Monetária, o Copom, aumenta a Selic para provocar um desaceleramento no consumo e nos empréstimos e, consequentemente, traz a inflação para baixo. É óbvio que eu estou explicando aqui para você de uma forma didática, o movimento não é tão rápido assim, é uma consequência, né? É ao longo do tempo. Então, quando a Selic sobe, o consumo desacelera, a desaceleração do consumo faz com que a inflação volte a cair de novo. Entendeu como que a Selic interfere diretamente na inflação? É assim que o Copom toma suas decisões de aumentar ou diminuir a Selic. É de acordo com o movimento de mercado, é de acordo com o comportamento da inflação. Tá bom, JP, beleza, já entendi. Mas o que isso tem a ver com os meus FIIs que estão caindo? Bom, vamos lá. Quando a Selic aumenta, as taxas ficam mais caras. Lembra que eu falei que a Selic está diretamente atrelada ao CDI? Se a Selic sobe, o CDI sobe. Para quem pega dinheiro emprestado, isso é ruim. Porém, para quem oferece dinheiro, isso é bom. Como assim? Não entendi nada. Como assim isso é bom? É bom para mim e para você que somos investidores. Quando investimos em renda fixa, nós emprestamos dinheiro ao banco e o banco empresta dinheiro ao mercado. Quando as taxas estão mais altas, o retorno para quem faz esse empréstimo é maior. Se quem pega emprestado paga um valor maior, quem recebe o dinheiro que emprestou também recebe um valor maior. É por isso que fica mais interessante para quem é investidor quando a taxa Selic está alta. Fica mais interessante para investir em renda fixa. Vamos a um exemplo prático. Você, quando faz um CDB, por exemplo, quando compra um CDB, você está investindo em renda fixa. O CDB está diretamente atrelado ao CDI. Você vai receber aí 100% do CDI, 110% do CDI. O CDI está diretamente ligado à Selic. Lembra que eu falei aqui que quando a Selic sobe, o CDI sobe? Então, se você está fazendo um investimento em renda fixa, no momento em que a Selic está alta, o seu retorno vai ser muito maior. Por isso que a taxa Selic alta é bom para quem investe em renda fixa. E é aqui que começa a interferência nos fundos imobiliários. Para pensar, se o investimento em renda fixa está pagando uma taxa mais interessante, uma taxa maior, por que os investidores vão deixar os seus investimentos na renda variável, onde tem mais risco? Se eles podem pegar esse mesmo dinheiro e colocar na renda fixa com um risco muito menor ou praticamente sem risco e receber quase a mesma coisa do que recebem na renda variável. É por isso que as pessoas começam a migrar dos fundos imobiliários para a renda fixa. E esse movimento de migração faz com que os fundos imobiliários tenham essa queda que você está vendo. A inflação está descontrolada, está fora da meta. Estamos com 4,42, quando a meta para o ano é de 3%. O que o Copom fez? O Copom foi lá, aumentou a Selic, porque ela é um remédio para combater a inflação, certo? Se ele aumentou a Selic, o CDI também aumentou. Se o CDI aumentou, a renda variável ficou menos interessante do que a renda fixa. A renda fixa ficou mais interessante porque agora ela está pagando mais.
Se a renda fixa ficou mais interessante, há uma migração natural dos investimentos de renda variável para os investimentos de renda fixa. É isso que está provocando esse movimento que você está vendo no mercado e a queda dos fundos imobiliários. Mas é agora que vem o pulo do gato. É aqui que separamos os homens dos meninos, os investidores sardinhas dos investidores que têm inteligência. Para pensar, o mercado é cíclico e isso que está acontecendo acontece o tempo todo. Talvez você que está começando agora, você que entrou em investimentos agora, está vendo essa queda dos fundos imobiliários e está achando algo absurdo. Mas isso é mais comum do que você imagina. Isso acontece o tempo todo com a correção da inflação, com a correção da taxa Selic. Sempre que a taxa Selic sobe, os investidores migram para o investimento de renda fixa. Sempre que a taxa Selic está mais baixa, está pagando pouco, os investidores migram para investimentos de renda variável, porque eles buscam um retorno um pouco maior. E você, que é um investidor equilibrado, precisa aprender a aproveitar os movimentos do mercado. Os fundos imobiliários caíram de preço, porém eles têm o mesmo valor. Não aconteceu nada com os shoppings, não aconteceu nada com os galpões logísticos, não aconteceu nada com as lajes corporativas. Todos os prédios estão lá. Os imóveis estão lá, os imóveis não desvalorizaram. O que está acontecendo é um movimento natural de mercado. Ou seja, as coisas boas, os produtos bons, os investimentos bons continuam lá. Eles só estão com um preço menor. Ah, JP, então quer dizer que toda vez que tiver uma queda no fundo imobiliário, eu posso comprar e encher o meu carrinho? Não, não foi isso que eu disse. Tenha calma. Quando é uma queda generalizada, como a gente está vendo aqui, aí sim você tem que avaliar o movimento, ver se o mercado está fazendo esse movimento de correção que eu expliquei para você. Às vezes acontece de um ou outro fundo imobiliário cair porque de fato ele teve algum problema. Então são ativos bons e ativos ruins, você precisa aprender a separar o joio do trigo. Portanto, se você estava preocupado com as quedas generalizadas dos FIIs, pode ficar tranquilo. Não é nada preocupante, é somente um movimento de mercado. É óbvio que você precisa ter atenção a alguns ativos. Sempre que isso acontece, alguns ativos caem muito mais do que os outros. Geralmente, esses são os ativos ruins. Então, se você observar, os fundos imobiliários têm caído aí em média 4, 5, até 7%. A grande maioria dos bons fundos. Tem alguns que têm caído 20, 25%. Esses não são bons fundos. Esses provavelmente têm algum problema específico. E aí cabe a você entender esse problema e analisar e não investir em ativos que sejam ruins. Tome cuidado, aprenda a separar o joio do trigo. Entenda que esse é um movimento natural do mercado. E você que está investindo agora, que está começando a investir agora, precisa aprender a aproveitar esses movimentos. Se você aproveitar, comprar esses ativos agora que eles estão em baixa, no médio ou longo prazo, esses preços voltarão a seus patamares naturais. E é aí que você vai ganhar com isso. Você compra na baixa e vende na alta. A grande maioria dos investidores iniciantes faz o contrário, né? Quando vê o mercado caindo, vai lá e vende tudo, entra em desespero. Você precisa aprender a fazer essa leitura. Olhe, avalie, veja o que está acontecendo, se é um movimento geral, cíclico do mercado. Se for, aproveite para investir. Se você ficou até aqui, tenho certeza que você entendeu o que está acontecendo no mercado de fundos imobiliários. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Esse like ajuda esse vídeo a ser entregue para mais pessoas e ajudar mais gente. Se você gostou dessa explicação que eu dei aqui, se fez sentido para você e você acha que pode ajudar mais alguém, algum amigo seu que está tentando entender e ainda não conhece esses movimentos de mercado, encaminhe esse vídeo para esse amigo, encaminhe esse vídeo para ajudar mais pessoas a entenderem como funciona o ciclo da economia, para que elas não fiquem apavoradas quando ocorrer uma queda nos fundos imobiliários, por exemplo, como essa que a gente está vendo. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva agora. São 2 vídeos falando sobre educação financeira e investimento, toda semana, para você aprender e não ficar mais refém desse tipo de queda do mercado. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, eu vou ficando por aqui e te vejo na próxima. Até lá!